Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos começar mais uma live. Às quartas-feiras, às 8 horas, estou tentando trazer lives para vocês toda semana, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a NSM, sobre o Ambrose Institute, para você, professor, entender como isso pode mudar a sua vida e sua carreira. Então, você que é personal, você que é professor, você que trabalha na área fitness, isso aqui é para você. Então, vou chamar o nosso convidado especial aqui, esse convidado de hoje. Vou esperar ele aparecer aqui. Estou convidando nosso convidado de hoje para entrar na live. Então, bear with me. Hoje eu quero realmente falar bastante sobre o emagrecimento. Nosso foco hoje vai ser o emagrecimento utilizando o modelo APT. O modelo APT é um modelo de treinamento da NSM usado em mais de 100 países por mais de 1.400.000 personal trainers. Então, é um modelo muito utilizado no mundo inteiro, né? E vamos trazer aqui para você entender um pouquinho mais. Eu não sei se está dando para ouvir direito, mas a gente vamos testando. Chamando o Paulo zoitando. O som e vídeo estão ótimos. Muito obrigada pelo feedback, estava precisando, já que não consigo saber se meu áudio é bom. Se eu colocar outro celular escutando a mesma coisa, fica dando aquele feedback esquisito, né? Então a gente não quer isso, não. Tô chamando o Paulo Zulu para entrar. Paulo Zulu, ele é um professor muito profissional, que conhece muito da NSM, sabe a importância da NSM e sabe como aplicar os modelos que ele aprendeu, as técnicas nos clientes dele. Ele mandou até uma foto de uma cliente dele, eu falei, mudança que causa na vida da pessoa saber essas técnicas. É impressionante. São coisas que podem mudar a vida do seu cliente, a sua vida, né? Porque o professor, o treinador que sabe muito, ele é um professor que atrai clientes. Então, se sua agenda está vazia, se você está aí em casa, sentado, sem ter clientes, isso aqui é uma solução para os seus problemas. Assim como foi uma grande solução para mim, para o Paulo e para o Marcelo, que estava na nossa última live. Então, se você não assistiu nossa última live, tá aqui no nosso Instagram, é só entrar lá. Tá? Eu e Marcelo falamos sobre o modelo APT, falamos sobre as fases do modelo APT e como você pode usar isso nos seus clientes. Olá, Ronaldo. Boa noite. O Paulo está tentando, não está conseguindo entrar. Vou chamar mais uma vez, se não der, a gente vê o que a gente faz. Problema de conexão. Então, gente, você que não conhece, a NSM é uma empresa americana que chegou no Brasil agora. A gente trouxe a Ambrose Institute, trouxe a NSM para o Brasil. A NSM estava tentando entrar no Brasil há mais de 10 anos. Olha só, 10 anos tentando entrar no país. E questões de legislação, por questões de logística, eles não conseguiram entrar. E aí, com a Ambrose Institute, conseguimos trazer eles para cá.
Opa, opa, opa. Acho que temos... Olha só. Hello, Deixa eu virar a câmera aqui. hello. Vamos virar a câmera aqui. E Aê! aí? Agora deu. Tudo bom, Paulo? Tudo jóia, Isa? Tudo jóia. Aumentei o áudio aqui para ficar melhor. Meu áudio tá bom ou Tá não? ótimo, agora tá bom. Eu tava com o volume baixo. E aí? Mas beleza. Vamos falar de OPT ou não? Bora! Eu gosto de falar do OPT, de emagrecimento, da importância na mudança da vida da pessoa que isso traz. É só coisa que a gente aplicou no nosso dia a dia, né, Paulo? Sim, sim. O OPP, eu penso o seguinte, né? A visão do OPP, né? Esse modelo de treinamento, ele vai muito além do que as pessoas pensam, né? A tendência é separar uma coisa da outra, separar alguns processos metabólicos, né, emagrecimento, hipertrofia, da qualidade de vida, né, prevenção de lesão, tratamento de doenças crônicas. Eles têm que separar isso, mas está tudo junto, né? Na verdade. É verdade. Uma coisa leva a outra. Né? Mas fala aí, fala um pouquinho mais sobre o OPT, a sua experiência na formação, né? Você que vivenciou isso aí nos Estados Unidos. Sim. Então, eu me certifiquei nos Estados Unidos e trabalhei com clientes, tenho trabalhado só com clientes americanos. Então, apliquei esse modelo em 100% dos clientes e é um modelo que ele te dá um norte para como modelar o treino para os seus clientes. Então, você acha que você não... Pô, tô com dúvida. O que eu faço com esse cliente? O cliente acabou de chegar. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Enio. Se você não sabe o que fazer com o seu cliente na hora que ele chega na sua frente, o modelo APT te dá exatamente toda a lista do que você tem que fazer. Desde a avaliação física até o último momento, quando ele já se tornou um atleta de alto nível, se ele quiser se tornar um atleta de alto nível. Então, eu usei esse modelo muito com meus clientes. Eu tive clientes que tinham escolioses gravíssimas e apenas com os exercícios do modelo, sem até ir na academia, até em casa mesmo, os clientes acabaram com essas dores, com a escoliose. Então, é um modelo que tem 3 níveis. Nível 1 é a estabilização, o nível 2 é a força e o nível 3 é a potência. Então, o personal ele tem a possibilidade de dar exercícios entre todos esses níveis. Porém, ele tem que sempre começar do nível 1. A gente tem que nivelar. É aquele famoso nivelamento do seu cliente. Seu cliente ele tem que estar com a postura regular. Então, os 5 pontos da cadeia cinética, pescoço, ombro, quadril, joelho e tornozelo, todos corretos, de maneira corpo ereto, corpo todo sem nenhum desequilíbrio muscular. E como você faz isso? Com as técnicas que você aprende no modelo APT. Falou tudo, né? Eu penso em tudo. Tem analogia muito que eu gosto de usar do modelo APP, que é o do iceberg e é da casa. Né? Você não constrói a casa pelo telhado e o iceberg ele é muito maior do que você vê. Então, quando você fala de corpo humano, dos planos, dos eixos, dos movimentos, né? Rotação, etc., tem que pensar claramente que isso é a base do iceberg. Ela é embaixo, é submerso. Então, o estudo do movimento, o movimento como si só, né? Funcional, a parte de mobilidade, a parte de stretching, de alongamento. Então, tudo isso fica abaixo do iceberg e depois vem a performance, que é força, que é resistência de força e etc. Né? Eu brinco muito, dentro da minha analogia que eu faço no meu trabalho, no meu protocolo, a minha primeira fase é a fase metabólica, que é a fase de estabilização. Né? Que a gente usa peso do corpo, a repetição mais alta, pausa um pouquinho mais curtas, né? A cadência um pouco mais para fazer o movimento. Tem uma fase muito grande da fase de mobilidade, na fase 1, a ativação de core, treinamento do core. Treinar o core não é fazer força no core, não é trabalhar potência.
É isso aí, eu continuo trabalhando no core nas outras fases, mas de uma outra maneira. Na fase 1, eu trabalho a estabilização. Então, por que eu falo ativação metabólica? É porque é isso mesmo, eu vou ativar a parte metabólica e a parte neural. Eu vou estar treinando a parte neural e a parte metabólica. Porque quando eu trabalho com alta repetição, é a parte metabólica. Mas a carga é mais baixa, eu não tenho tanto uso de força. Ah, mas, ô Zulu, não vai ganhar massa muscular. Quem falou que não? Pode ser que a magnitude de ganho de massa magra não seja igual à fase hipertrófica, que é lá na minha segunda fase. Tá? Na minha segunda fase eu vou ter a fase de hipertrofia. Que aí sim o foco é a hipertrofia, com cargas mais altas, pausas mais controladas, um volume de treino um pouco mais denso, com uma magnitude maior, entendeu? Então isso é na outra fase. Ah, mas então quer dizer que eu vou demorar anos para chegar na fase power? Depende, cada caso é um caso. Por exemplo, eu tenho meu programa de 21, que as minhas meninas passam pelas 3 fases toda semana. Então, uma semana é uma fase de ativação metabólica, a outra semana é a fase de hipertrofia. Deu uma travada no áudio. Mas essa é a questão. Os seus clientes vão passar por todas as fases. Não significa que vai demorar. O recomendado da NSM é cada fase demorar de 1 a 4 semanas. Então, pode ser, depende da quantidade de treinos que você dá. Então, se você ver que seu cliente está estável, a coluna dele está estável, ele está pronto para passar para a próxima fase, avança ele para a próxima fase. E aí você começa a hipertrofia, você começa a força, você começa a resistência. Então, o treino ele vai mudando de acordo com o que você avalia do seu cliente. Então, esse modelo, ele, apesar de ser um modelo que é como se fosse uma receita de bolo, ele é bem individual. Porque você consegue analisar aquilo que o seu cliente precisa e você periodiza o seu treino em cima daquilo. Voltou, Paulo. Pode ir. Oi? Voltou. Você estava travado antes aí? Mas Tá oscilando a internet aqui, né? acontece. Então, o que acontece? É isso que você falou. Eu acho que as pessoas que engessam demais o treinamento e esquecem de pensar no todo. Ele fica muito engessado. Então faz a estabilização, eu tenho que cumprir a facilitação inteirinha, 4 semanas. Não, avalia seu cliente, vê o que ele melhorou. Tá, você já pode passar uma fase hipertrófica. E às vezes você pode passar para hipertrofia sem mudar os exercícios. Você só de mudar o tempo de pausa, mudar a posição do corpo, né? Às vezes a pessoa fazia flexão de... Vamos pegar a flexão de braço, né? A pessoa fazia flexão na fase de estabilização na cadeira, no sofá, num plano mais inclinado ou na parede. Tá, na fase de hipertrofia para ela, passa a fazer na parede, porque ela não tinha estabilização de core e tal. Então, na segunda fase, na semana que vem, já passa para ela fazer no sofá. É outra coisa. Né? Aí na fase de força, faz ela fazer no chão, no joelho. Se eu quero força máxima, manda ela fazer de 4 sem o joelho. Você usou o mesmo exercício variando os planos de ação, sem mudar o exercício. E sempre e melhor, sem pegar carga. Você não usou carga externa, eu usei a carga interna. Exato. E o OPP permite isso. A gente não pode engessar. Cheguei na fase de power, eu só vou trabalhar com arranque, arremesso, agachamento. Não. Chegou na fase de força, você tem que... O que você tem na sua mão? Né? Qual que é as suas ferramentas? Eu prescrevo treinamento para fazer em casa, sem equipamento. Você pode usar o modelo APP que ele vai se encaixar perfeitamente. Na fase de força, você pode usar para aquela senhora que está em casa, pegar um saquinho de arroz ali e fazer o trabalho de força dela. Pegar os galões de água, é um trabalho de força. Mas não é uma força máxima. Você tem que ser inteligente, usa a massa cefálica, usa a criatividade. E o modelo APP ele se encaixa perfeitamente para esse novo momento do nosso país, ou do mundo. Tá? Com doenças crônicas, doenças autoimunes, entendeu? Por quê? Porque ele preserva essa qualidade. Então, quando eu trabalho na fase 1, eu pego um diabético tipo 2, por exemplo. Se eu não sei como trabalhar um diabético tipo 2,
que eu faço? Eu aplico o modelo APP. Eu entro com ele para estabilização. Legal, ele vai melhorar o core, vou fazer a ativação metabólica que ele precisa, de alta repetição, para ter mais migração de glicose dentro do músculo, porque ele precisa dessa contração por mais tempo, porque o que acontece com o diabético doente? Ele tem uma dificuldade de ter migração da glicose para dentro do músculo, então ele precisa de contração. Então ele não precisa fazer força de imediato. Para ele, o interesse não é fazer força máxima. Será que esse indivíduo vai chegar a fazer a fase 3? Não sei. Entendeu? Esse indivíduo do diabético, o que vai me mostrar se ele vai ou não, é o perfil dele glicêmico. Exato. Então ele está conseguindo ter uma glicemia controlada, ele reduziu a sua fadiga precoce. Opa, então eu já posso começar a mudar para a fase 2, para a fase 3, com esse diabetes tipo 2. Não é mais o quesito já biomecânico, já é metabólico. E aí se encaixa dentro do modelo APP. Porque ele visa isso. Ele não vira. As pessoas acham que vê a NASM assim, não, é só biomecânica. É só variação postural. Não. É o todo. A gente analisa o ser humano como um todo. Né? Às vezes, tem até um cliente que ele é um cara que está altamente estressado, com alto nível de cortisol, etc. Esse cara não é interessante de fazer força. Ele precisa fazer um pouco mais tempo da fase 1. Né? Por quê? Porque ele precisa ter muito mais... trabalhar outras coisas com ele, meditação, trabalhar mais liberação miofascial. A vida do foco para esse indivíduo que é mais estressado não é fazer força. Não, isso é um ponto muito importante que você falou, porque o nível elevado de cortisol atrapalha no emagrecimento. Então, se você pega uma pessoa que está com cortisol alto e você joga uma hipertrofia nela, você joga ela num circuito, num treinamento de circuito, o que você vai fazer? Você vai aumentar ainda mais o nível de cortisol e você vai atrapalhar no emagrecimento dessa pessoa. Então, você está lá achando que você está emagrecendo seu cliente, fazendo ele fazer cardio, fazer aqueles treinos de circuito. E o que você está fazendo? Você está impedindo o seu cliente de emagrecer por falta de conhecimento. Então, é necessário ter todas essas fases de treinamento para você entender que o emagrecimento não é só cardio, pula, joga, circuito toda hora. Não é isso o emagrecimento do seu cliente. O seu cliente, se ele tem um nível de cortisol alto, você vai ter que passar mais tempo do seu treino nos alongamentos dinâmicos, você vai ter que passar mais tempo na fase de estabilização para você conseguir diminuir os níveis de estresse dele antes de você aumentar o nível de estresse dele de uma forma positiva, com o exercício físico. Não, fechou. Aí por isso que eu falo que o modelo APP ele é perfeito. Ele é perfeito por causa disso, ele se encaixa nisso. Se a pessoa consegue analisar, né, o modelo APP e consegue extrair dele o máximo, de uma visão mais, até uma visão holística, né? Cara, não tem como errar a prescrição, né? E mas Zulu, e essa tendência de ter não periodizado, que co-periodizado, já mostrou que o não periodizado tem resultado, eu não preciso ficar pensando no treino do meu paciente ou do meu cliente, não preciso. Eu chego lá e eu dou treino. É? Uhum. Você não sabe qual foi o dia dele, você não sabe como ele comeu, você não sabe se ele está... E você acha que não tem que periodizar. Mesmo tendo periodizado, tem que ter modificação na hora. Né? Há uma confusão muito grande, Isa, quando se fala assim, devemos treinar 100%. Mas é o 100% do seu dia, do seu estado de estamina do seu dia. Então, se eu treinei 100% ontem, nem isso não quer dizer que eu vou treinar com a mesma carga hoje. Mas eu vou, na minha cabeça, me dedicar 100%. Aí é diferente. Mentalmente, eu estou fazendo o meu melhor. Quando eu faço o meu melhor, independente da carga que eu levantei, independente do volume que eu treinei, cara, isso eu consegui fazer hoje. Isso é importante. E o modelo APP ele é bem flexível nisso. Por quê? Porque você vai chegar lá, o personal que é habilitado pela NASM, ele vai chegar, tudo bem, como você está, como foi seu dia, o que você fez. Ele já tem um plano montado, porque te avaliou. É claro, você vai chegar no dia e falar, não, hoje ele precisa ficar um pouquinho mais tempo na fase de liberação.
Ó, vai lá, pega a bolinha de tênis, vamos fazer uma auto-liberação, vem que eu vou te alongar, porque está muito tenso hoje, eu vou mudar o programa, hoje tinha força, então vamos fazer hoje um pouquinho mais de resistência muscular localizada, vamos fazer uma calistenia de low impact, para você melhorar um pouquinho a sua endorfina, entendeu? Uma coisa mais light, o cara sai satisfeito, pô, eu fui cuidado. Que a pessoa acha... Olha, eu fui acolhido. O que o modelo OPT vai te dar? Ele vai te dar a ferramenta para você olhar o seu cliente e conversar com ele antes do treino. Então, precisa de uma conversa longa? Não. Todo o início de treino, você está avaliando o seu cliente novamente. A avaliação física do personal trainer não é só o primeiro dia que o seu cara que chega na academia. Tá errado isso. Tá errado. Você vai avaliar seu cliente toda vez que você for começar a treinar ele. É isso que o Paulo tá falando aqui. Então, seu cliente chegou, oi, tudo bem? Como é que você está se sentindo? Sentiu alguma dor no corpo? Passou muito tempo sentado hoje? Aí tava assim, tava doendo aqui. Beleza, alonga, faz a fase de estabilidade, alongamentos dinâmicos, faz a mobilidade com ele e começa o exercício. Se ele não tiver ainda com aquelas regiões com estresse. Se tiver com estresse, mantém naquela eu já tive dia que eu tive que dar um treino inteiro apenas de mobilidade e alongamento para cliente. Ela estava tão estressada e no final ela falou, nossa, muito obrigada. Isso aqui, você não tem noção como isso aqui melhorou o meu dia. Por quê? Porque eu vi a necessidade da pessoa. Eu vi os ombros tensos, eu vi que ela estava já eufórica, já estava com aquela respiração mais rápida, já estava com taquicardia. Por quê? Por estresse. Se você começa com uma pessoa com estresse alto, um treino pesado, ela não vai perder peso. Ela vai perder tempo. Com você dando um treino de circuito ou fazendo, sei lá, o que você faz com o seu cliente. Então, o treino tem que ser individualizado. O treino tem que ser em cima daquilo que o seu cliente precisa. E o Paulo está falando exatamente isso aqui agora. Você, professor, a sua função é perguntar ao seu cliente, tá, como foi o seu dia hoje? Ele precisa contar, nossa, eu comi isso, eu comi aquilo. Não é isso que a gente está falando aqui. Você tem que entender, se o seu cliente está muito tempo sentado, vão ter musculaturas que vão estar mais ativas e musculaturas que vão estar menos ativas. Então, você tem que trabalhar na musculatura que está menos ativa no exercício e alongar antes do treino a musculatura que está mais ativa. Então, a sua função é analisar aquilo que seu cliente precisa. E o modelo OPT te dá todas as ferramentas necessárias para fazer isso. E a gente faz isso sem precisar de pensar muito. É natural. Vira natural depois que você aprende. Depois que você dominou todas as fases, né, todos os requisitos em cada fase, que não é difícil, não é um bicho de cabeça. Eu acho que, na verdade, é o norte. Né, eu acho que o APT ele é um norte. Né, ele facilitou muito a compreensão de o que fazer com o meu cliente, como evoluir ele, como fazer as progressões. Né? Eu me lembro que eu fiz um curso com uma personal americana e ela fala muito sobre isso. Né? E ela tinha uma aula de circuito maravilhosa. Ela colocava a academia toda para treinar. Eram 40 estações. E ela brinca nisso. O que ela fazia? Olha que interessante, como que é o cuidado com o cliente. Né? E ela usa um modelo muito parecido com o OPT. Eu acho que ela vou dar uma pesquisada. Eu acho que ela ia fazer a parte da NASA, lá atrás. Provavelmente. O que ela fazia? Ela tinha o exercício-chave da estação. Tá? O exercício-chave. Ela tinha um exercício de progressão daquele exercício e um de regressão. Entendeu? Então, quando chegava um aluno lá que poderia fazer o exercício-chave, fazia o chave. Chegava um aluno mais avançado, fazia o de evolução, de progressão. Quando chegava um aluno que era já iniciante, ou não estava lá, fazia o de regressão. E o aluno já sabia qual era o que tem que fazer. Ela não tinha que estar ensinando. Porque o aluno já sabia o exercício. Quando chegava naquele exercício, polichinelo. Eu faço sem pular, eu só faço só levantando a perna para o lado, sem fazer impacto. Então, o outro chegava, não, o meu é com maior velocidade. Então, eles já sabiam, já, naquela estação, qual era o exercício dele, de progressão ou de regressão. Então quer dizer que eu vou progredir? Não. Você vai subir 2 degraus e descer um sempre na vida. O momento da sua vida que você pode... Hoje mesmo, tive uma aluna minha de personal, a Márcia, que eu estava dando um treino de força hoje foi um treino um pouco mais de força, e eu percebi que eu falei, Márcia, tem alguns exercícios que você não pode ficar sem fazer na semana, ou por muito tempo. Alguns exercícios que são mais de força. Você perde força muito fácil, força básica, né? Que é o supino, agachamento com a barra, né?
o supino e a flexão de braço também no solo. Esses exercícios têm que estar sempre na sua planilha. A gente não pode abandoná-los, porque você perde a capacidade coordenativa de controle neural, porque você perde um pouco de força, que já é uma mulher mais idosa, tal, ectomórfica, então ela tem pouca consumo de proteína, não consegue segurar muita massa magra. Então você vai ficar muito tempo só fazendo exercícios de calistenia, de aeróbio, ela perde muita capacidade dela de força. Uhum. Então, ó, nós não podemos ficar sem fazer exercício. Constância com você é importante. E esses exercícios são chaves. Você precisa ter no seu treino sempre esses exercícios. Você não pode deixar de fazer. Isso foi uma observação comigo hoje com ela. Eu estou com ela há 10 anos. Ó. Nós estamos juntos há 10 anos trabalhando. Então, como que muda? Eu estou com ela há uma década. Então, eu vi a evolução dela e a involução por causa da idade. Uhum. E ela começou a treinar comigo por causa de uma lesão que ela teve no tornozelo, de uma torção. Ela torceu, há 10 anos atrás, ela torceu o tornozelo, aí o ortopedista mandou ela fazer um fortalecimento, né, de tibial e panturrilha. Eu falei, Leomar, você precisa de mais coisa. Ela falou, não, precisa de mais coisa. Isso há 10 anos atrás. Senta na cadeira, ela sentou. Agora levanta sem usar a mão. Ela não levantava. Ela não tinha força de quadríceps e glúteo para sair de um banco de 90 graus. Eu falei, imagina uma cena que você está no banheiro, numa festa de salto alto, como que você vai levantar do vaso? Vai pôr a mão no chão? Vai apoiar na parede? E se não tiver parede, você vai fazer o quê? Vai se curvar até conseguir sair do vaso, porque não tem força. Então, às vezes, né, o modelo APT ele vem para isso, para trabalhar com a de vida e dar o quê? Trabalhar a parte funcional. Alguns treinadores não gostam de falar de treinamento funcional, porque o termo é meio contraditório. Treinamento funcional imita a vida, não é isso. É imitar alguns requisitos que a vida precisa. Uhum. Então, quando eu trabalho o core com o idoso, quando eu trabalho a parte de movimentação, de mobilidade, né? É para quê? Para que ele consiga ter autonomia. Sim. E o modelo APP, para trabalhar com o idoso, para trabalhar com dor crônica, para trabalhar com alguma doença autoimune, cara, ele cai com uma luva, porque eu tenho progressão. Eu consigo fazer a progressão, consigo fazer a regressão dentro, sem perder o foco do principal. Então tá. Então para emagrecimento não funciona. É o que mais funciona para emagrecimento. Porque eu passo por todas as fases. Né? Olha, não é crítica aos meus amigos crossfiteiros, tá? Não é crítica. Quantas vezes eu não vi meninas com BF alto fazendo força? Fazendo força, fazendo 3, 4 repetições. Não era a fase disso. Oscilou de novo a internet. Então, tem o modelo APT, a NSM, traz para você a estratégia correta para usar com qualquer tipo de paciente, qualquer tipo de cliente. Às vezes a gente chama o cliente paciente, eu e o Paulo gostamos de chamar, porque todas as pessoas vêm com alguma coisa crônica, né? Algum problema que eles trazem na vida para você, como personal, trabalhar. E aí, se chegar uma pessoa para você, assim como chegou para o Paulo, essa pessoa que torceu o tornozelo, e aí, como é que você vai fazer? Você tem que ter o conhecimento para utilizar nessa pessoa, para adaptar os treinos de acordo com o que ela precisa. Então, a pessoa que torceu o tornozelo, ela precisa muito de treinar. E só treinar a perna lesionada? Não. Ela tem que treinar a outra perna. O que acontece com a pessoa que lesiona um lado? Ela compensa com o outro. Aí o outro lado fica mais treinado, fica overtrained. Então, fica mais ativo. E aí o corpo começa a desequilibrar. E esse desequilíbrio causa mais lesão. Então, um tornozelo maltratado, ou não tratado de forma correta, pode gerar uma lesão no joelho no futuro. E vai lesionar o joelho no futuro se você não fizer nada, se não tiver um tratamento correto. Quantas vezes... Eu tenho um amigo meu, em outubro, ele torceu o pé. Aí, em outubro, eu falei, você vai machucar o joelho se você não... Não, ele machucou o joelho. Se você não tratar esse joelho, você vai torcer o tornozelo. Eu falei com ele em outubro. Em dezembro, torceu o tornozelo. Falei, aconteceu. Por quê? Macumba minha? É bruxaria? Não, não é. Porque uma lesão leva a outra, se ela não é tratada de forma correta. Então, a função do personal é fazer isso. E o Paulo conseguiu manter uma cliente por 10 anos com ele
com o modelo APT. O modelo APT ele vai te ensinar a fazer o treinamento específico para o seu cliente e você vai conseguir manter esse cliente por anos, porque é um modelo que te dá infinitas possibilidades de treinamento. Então, meus clientes, eu também tenho clientes há 3, 4... O tempo que eu sou personal é o tempo que eu consigo manter cliente. Por quê? Porque você consegue ter um modelo que é adaptável a qualquer tipo de pessoa, a qualquer tipo de situação. É uma fórmula, é uma receita de bolo, como eu gosto de chamar, que pode ser usada para qualquer pessoa. É o básico, é aquilo que você precisa para atender qualquer nível de pessoa. Então, a pessoa vai chegar para você com problemas crônicos, com hipertensão, e aí, como é que trabalha? E aí, Loreza? Como é que trabalha a pessoa com hipertensão? E aí? Como é que faz? E aí, professor? Você vai chegar, não, faz esteirinha. Você sabia que eu fiz um trabalho, era para ser uma tese de mestrado na época, mas é um trabalho de iniciação científica. Me sugeriram que estudei para uma tese de mestrado. Eu nunca pus para frente esse projeto. Nós estávamos avaliando o controle, a segurança, né, cardiorrespiratória entre o treinamento intervalado e o treinamento contínuo, em relação ao do produto cardíaco, né? Então, é a fazer gestão versus a frequência cardíaca. Eu discuti com várias pessoas de outras universidades, era uma coisa legal, porque não tinha esse dado ainda. Hoje tem pesquisa sobre isso. E nós, na discussão, revisando alguns artigos e avaliando alguns clientes, a gente percebeu que era muito mais seguro eu pegar um hipertenso e fazer um treinamento intervalado, não um HIIT ou um pesquisa, mas um treinamento intervalado, né? Ele caminhava ali 3 minutos e parava, do que ele ficar contínuo. O estresse cardíaco era menor no treinamento intervalado do que no contínuo. Qual que é o erro da academia que faz? Chega lá o cardíaco, vai para a esteira, 20 minutos. O risco dele passar mal, ter um mal súbito de elevação da pressão arterial na esteira, fazendo um trabalho contínuo muito maior do que eu faço, vamos vir comigo, vamos fazer um treinamento aqui de calistenia. Levanta o braço e a perna ao mesmo tempo, 20 segundos. Faz uma pausa. Agora vamos fazer isso, desloca para cá, desloca para lá. Vamos fazer um trabalho de mobilidade. É um trabalho cardio, mas já trabalhamos mobilidade. Porque eu consigo trabalhar. Que tá. As pessoas não conseguem separar. Eu consigo trabalhar a mobilidade articular e trabalhar ao mesmo tempo a parte cardio. Alguns exercícios de mobilidade, eu consigo trabalhar a parte cardio e mobilidade. Olha que interessante, juntar a fase metabólica com a fase neuromotora. Eu consigo. Sim. Né? Fazer isso quando eu conheço o modelo APT. Só no APT. Você tem que conhecer o modelo APT, senão você não vai conseguir. Vai conseguir. Vai buscar videozinho na internet, você não vai achar, cara. Não vai achar. Não. O modelo APT, gente, ele é um modelo que, se ele não tivesse sido feito há 35 anos e sido já revisado várias vezes, já está na edição 7. Então, é um modelo que é sempre revisado, sempre atualizado. Ele não ia, se ele não fosse um modelo ruim, ele não ia estar sendo tão utilizado no mundo inteiro. Pensa numa coisa que está em mais de 100 países. Você acha que uma coisa que não funciona? Não tem como. Não tem como a gente... E 100 países. São quantos tipos de pessoas diferentes? Quantos estilos de vida diferentes em cada país? E esse modelo consegue ser utilizado nos 100 países da mesma forma. Porque é um modelo que pode ser usado para qualquer tipo de pessoa. O seu cliente, você vai ter o conhecimento. Pensa só, de ter o conhecimento, você vai bater o olho no seu cliente, você vai saber exatamente o que fazer com o seu cliente. Vai receber a pergunta: quantos profissionais certificados? Tem 1.400.000. 1.400.000 profissionais certificados. 1.400.000 personagens é muita gente. Isso é um número que já cresceu, tá? Isso é um número já um pouco desatualizado. Então, pensa como esse modelo funciona. Esse modelo, você vai conseguir aplicar o emagrecimento do seu cliente de maneira contínua. Não vai ser aqueles picos de emagrecimento, né? Que o cara tem aquele platô, seu cliente chega naquele platô que ele perde peso e parou, porque você fica lá no cardio, ou você fica lá só na hipertrofia o tempo inteiro. E aí chega uma hora que o cliente chega no platô, porque tem a síndrome
de adaptação, o princípio de adaptação. Então, se você faz a mesma coisa com o seu cliente todas as vezes, ele vai se adaptar àquilo e não vai parar de perder peso. Então, o seu cliente, se você é o professor, que seus clientes no primeiro, segundo, terceiro mês perde peso, depois acabou, quer dizer que seu treino não está sendo variado o suficiente. Isa, vou fazer uma provocaçãozinha aqui, quer ver? Ó? Pode. Vou virar minha câmera e vou continuar falando. Tá vendo aqui, ó? Será que a Valéria está necessária? Você recebeu essa imagem, você viu essa imagem, né? Será que a Valéria é tão necessário? Será que é? Vou aumentar, dar um zoom Só aqui. desce a imagem, sobe a câmera um pouquinho para ver melhor. Vou mudar aqui, ó. Aí. Ó. Essa imagem Aqui, é ó, muito top. Ela antes, 20 sessões depois. Posso falar? Modelo Das APT. adaptações aí, porque eu fico coçando. Modelo aqui. APT, ó. Antes, quadril tudo rodado, ó, pronação excessiva, né? Você pega aqui esse alinhamento dos ombros, lá. Olha a densidade muscular que ela ficou. Se você olhar, ela tem uma leve escoliose também na primeira foto ali. Tem. Aí fala assim, ô Zulu, então quer dizer que você menina foi lá na musculação, fez musculação, pegou peso? Não. Só treinou com o próprio corpo. No máximo usava um kettlebellzinho, um bend. O que mudou? Foi a estratégia. Entendeu? Foi o quê? Usar o modelo APT, trabalhar cada fase por fase e usar a inteligência. Quando a gente usa a massa cinzenta que não tem aqui para ficar em cima da cabeça, que não é só para boné e usar óculos, né, a coisa funciona. E quando você tem uma entidade que facilita essa compreensão, aí fica show de bola, né? Aí não tem como. Né? E não é uma coisa difícil de entender, né, Paulo? É um modelo muito fácil de entender. Esse que é o melhor dele, porque ele parece complexo quando a gente explica o tanto de coisa que ele faz. Mas esse modelo não é difícil de aprender. Ele é de fácil compreensão. Eles usam uma linguagem que você, o personal, consegue entender. E consegue aplicar para o cliente. Quando eu fiz a chamada para a nossa live hoje, né, nos grupos técnicos, eu falei, vou dar uma live técnica, vamos estar falando sobre emagrecimento, vou mostrar o que é o modelo da PT e tal. E eu peguei, nos meus grupos que eu tenho, eu falei assim, gente, hoje eu faço emagrecimento numa live, na entidade que eu sou embaixador, aqui no Brasil, eu estou vindo para o Brasil agora, é uma empresa internacional, e eu quero que vocês estejam lá. A gente vai fazer uma linguagem bem coloquial, uma linguagem simples, para vocês entenderem o que é o modelo. Mas por que eu quero que você, que não é da área, esteja na live? Eu estou vendo aqui várias meninas aqui, são minhas alunas, a Bruna está aqui, já subiu várias aqui já, algumas outras que já veio chamado, veio das redes. Por quê? Você ter conhecimento de quando você for contratar alguém para cuidar da sua saúde, você saber o que ele precisa ter para cuidar de você. Sim. Entendeu? Quais são os requisitos profissionais e técnicos que esse cara precisa ter para cuidar de você. Porque só o diploma não basta mais. É verdade. Né? Eu converso com muitos coordenadores de academia, eu tenho para trazer um modelo para cá, para trazer lá no Brasil. Eles falam, está difícil encontrar profissionais hoje qualificados. Eles saem muito crus da faculdade. Ainda mais depois pós-pandêmico, um país pós-pandêmico, onde o IAD ganha muita força. Então hoje tem educação física online, não tem mais presencial. Não é criticando. Né? O online, o nosso curso é online da NASA, mas é a qualidade que é oferecida. Né? Então as pessoas que vão fazer um curso da NASA, vão fazer um cursinho da NASA lá, vai 300 horas, beleza, vou ganhar um certificado. Se você não passar no exame, você não pega, não. E nosso exame é casca grossa. Né? Eu tive alunas minhas na Europa que não passaram de primeira, não passaram, não. Tiveram que fazer mentoria para passar no curso da NASA. Por quê? Porque não é uma certificação qualquer. Não é. Né? Então, assim, profissionais que são hoje certificados da NASA têm total condições para atender a demanda hoje do novo mundo. Com certeza. Né? Hoje nós não temos essa capacidade devido a anos de experiência da entidade. Né? E o Brasil hoje, na América Latina, tem o privilégio de ser o país sede
né? Da nossa NASA, da NASA Brasil. É verdade. Não, e uma coisa que você falou é muito verdade. Quando as pessoas vão no médico, elas escolhem qualquer médico. Todo médico que tem certificado de medicina lá, você vai lá nele e fala, esse médico, ele é certificado, ele é bom. Passou na faculdade. É todo médico que é bom? Não é todo médico que é bom. Você vai em médico e você fala assim, esse médico aqui prescreveu um negócio diferente. Aí você vai pegar uma segunda opinião. Você vai achar um médico que funciona para você. É a mesma coisa com o personal. Não é qualquer personal que vai te dar aquilo que você precisa. Aquilo que você quer é uma coisa, aquilo que você precisa é outra, mas você só vai saber o que você precisa se você pesquisar. A NSM, ela te dá as ferramentas, ela dá as ferramentas para os clientes e para os personagens entender o que eles precisam. Tem vídeos, a NSM nos Estados Unidos produz vídeos ensinando como escolher o profissional, o personal para você. Porque não é só importante que o personal saiba o que fazer, é importante também o cliente saber o que ele precisa. Porque senão você pode ser enganado. Você está lá pagando caro para profissional ruim que está lesionando o seu corpo e no futuro você vai precisar da cirurgia. Em vez de procurar um certificado bom que pode te ajudar a te levar a um outro patamar. Né, Paulo? Ou ele está fazendo efeito placebo, né? Vai lá, dá uma enrolada, de vez em quando faz um hitzinho para dar aquela cansada. E nada. E aí o resultado mesmo não vem. Não vem. Né? Quantas e quantas reclamações a gente não recebe no consultório? Eu estou fazendo academia, mas não vejo o resultado. Eu falei, então você não está treinando. Não está treinando. Está fazendo a mesma coisa. Você está fazendo atividade física, mas não é exercício físico. Que é legal a gente falar sobre isso, né? Sobre atividade física e exercício físico. Porque as entidades, né, as entidades de saúde pública, né, American College, entre outras, né, preconizam que o indivíduo precisa fazer atividade física X tempo. Só que ela não fala de exercício físico, ela fala de atividade física. E é aí que está o X da questão, né? Sai um estudo que a pessoa precisaria de muito mais exercício físico do que essas entidades preconizam para ter uma qualidade de vida. Porque hoje a quantidade de atividade física é feita sem prescrição, ou seja, no meu dia a dia, eu sendo ativo, né, eu limpando casa, eu passando com o meu cachorro, eu tendo um lazer com a minha família, eu dançando, é pequena. Né? Olha que interessante. Se preconiza 150 minutos de atividade física. O que daria aí mais ou menos 50 minutos por dia, né? Tem semana. Que não é nada. Mas não é exercício. Isso é atividade física. Atividade física. Você precisa de mais 150 de exercício físico produzizado. E quando eu falo isso? Quando eu monto meus programas, o D21, o PT360, tem essa parte. Seguinte, você vai fazer 3 semanas de exercício produzizado. Treino A, treino B, treino C. Aí os outros dias, você tem que fazer meditação, leitura, passear com o companheiro, atividades com o filho, fazer uma boa ação, sair para caminhar. Tudo isso gera movimento. A mente, né? Então a semana toda do indivíduo fica preenchida. Entendeu? É verdade. Fica preenchido. E diminuir o cortisol. Isso tudo que ele falou aí, são coisas que ajudam a diminuir o estresse. Diminui o estresse, diminui a quantidade de cortisol, que diminui o hormônio do estresse, que te ajuda a emagrecer. Então essas coisas são importantes para o seu treino. Você ir lá abraçar seu filho, brincar com seu filho, levar seu cachorrinho para passear, você sentar, ler um livro, ler a Bíblia, você sentar, conversar com uma pessoa que você gosta. Separa tempo para a família, separa tempo. E isso também ajuda a baixar o cortisol, que ajuda a emagrecer. Então você acha que só indo na esteira, se estressando lá, correndo 10 km por dia, você vai sentir alguma coisa, você pode até perder peso, mas você vai perder massa magra também, se você não se alimentar direito. Então, tudo tem que ser planejado. Show de bola. Estou por um ponto. Vamos lá. Erro comum. As pessoas, eu vou para a esteira, começa caminhando, depois eu vou correr e tal. Aí,
uma vez eu me irritei com essa história, eu falei, eu vou mostrar para vocês que vocês não sabem correr, que isso é lesivo. Ah, mas aí veio um amigo meu que é da área, ele falou assim, mas correr é inato, faz parte do desenvolvimento humano. Eu falei, faz parte, mas o adulto não sabe correr. A criança sabe, o adulto não. E a sua criança interior está dormindo. Tem que acordar ela, na verdade. Através do quê? Do modelo APT. Faz a primeira fase. Ah, mas eu quero correr. Beleza, vamos fazer a primeira fase voltando para a corrida. Vamos liberar os músculos que é usado na corrida. Vamos ativar esse core que é usado na corrida. Vamos entrar com drills, com educativos de corrida, entendeu? Na fase 1. Que ele se encaixa na fase 1, trabalhar drill de corrida. Eu foco muito mais no drill do que na corrida, propriamente dita. Né? Eu tinha um programa aqui, até algumas meninas que pedem para voltar, que é o Functional Runner, que é um treinamento funcional para corrida, aonde não se corria. Não tinha corrida de longa distância. Era um circuito onde tinha vários drills. Uhum. Se cansava muito mais do que correr. Aí foi muito engraçado que eu tinha meninas que começaram a correr sem ter corrido nunca a distância. Só de fazer o educativo, de ter economia energética, porque tinha uma boa biomecânica de corrida, quando ela foi correr 3 quilômetros, ela não sentiu. Ela tinha uma economia, porque ela tinha um leve, corria solto, porque ela aprendeu a correr. A pessoa não, quem entrar vai ser um boi correndo. Acho que veio um dinossauro Rex, né, esteira. Né? Curtinha, os bracinhos não, e aquela pancada, né? Eu falei, gente, não é assim, vai ter lesão. Não, aí dá 3 meses, meu joelho, meu calcanhar, meu tornozelo, eu tô com dor lombar, meu ciático não aguento, vou ter que parar a corrida. É porque fez errado. Começou Marcão, e construiu o teto antes de construir a casa. Esse Mengue que entrou agora é um amigo meu de 20 anos, cara. 20 anos. Bodybuilding da antiga. Mengue, saudade, meu irmão. E esse cara aqui, ele é totalmente old school. Eu tinha 20 e poucos anos na época que ele entrou na academia. Moleque de tudo, E ele já marombeiro das antigas, né? Tal, já competiu bodybuilding. E você, ó, esse menino aí não vai me ensinar, não. E a gente foi trocando ideia, vamos trocando informação. Ele viu que era o cara que eu estudava. Ele foi me ensinando muitas dicas da vivência dele. Até um dia ele veio, ó, monta um programa para mim aí. Né? E é legal essa experiência. 20 anos, quando eu morava em São Paulo ainda, fui um aluno de uma academia de bairro. Gente boa pra caramba, me ensinou bastante. Top. Mas é isso que a NSM te ensina, né, cara? Você consegue, mesmo você, professor, acabei de sair da faculdade, não sei o que fazer. O modelo PT te dá aquela confiança para você pegar e ensinar uma pessoa que está na área há muito tempo. Porque o nível é um conteúdo tão atualizado que você vai estar mais atualizado do que as pessoas que já estão há muito tempo na área do Brasil. Não, então, o professor, o profissional de saúde, fitness, tem que se atualizar. Aquilo que a gente está aprendendo na área de tecnologia, o que a faculdade está ensinando hoje já está obsoleto há 4 anos atrás. A faculdade de tecnologia, porque as coisas se desenvolvem muito rápido no mundo hoje. Na área fitness não é tão rápido assim, mas o profissional que está saindo da faculdade hoje já está tudo desatualizado. Porque tem muito mais do que se aprender. E as informações do lugar, a fonte das informações do mundo vem da onde? Dos Estados Unidos. Que é a base, o centro da NSM, a NSM, nossa empresa internacional. Então, você vai receber o conteúdo mais atualizado de hoje em dia. Você está recebendo informações que pessoas, profissionais aí que você idolatra, brasileiros aí famosos, que ele não tem essa informação. Você vai fazer esse curso, você vai entender uma coisa que a pessoa que você usa como seu ídolo, o seu ídolo não vai saber se ele não fizer o curso. Tá? Não é só isso, né, Isa? Eu acho que a NSM ela tem uma coisa diferencial muito grande. Ela está sempre atualizada. Né? Esses dias eu dei uma sapeada no site, né? Abaixei os materiais. Saiu agora um
pende agora para um protocolo para trabalhar com Covid. Ela já soltou já umas normativas para trabalhar com pós-Covid. Soltou ano passado. Não, então, agora soltou agora o complemento, né? Soltou atualizações agora desse ano. Eu falei, pô, show de bola, cara. Está aí. Então, assim, quem é membro, quem está na NASM, vai ter acesso a sempre conteúdos muito atualizados, entendeu? Então, não pode perder essa chance, não pode perder a oportunidade. E pessoas que não são da área, que quer contratar profissionais, procure pessoais que estão certificados na ASME, em primeira mão. Não vai se arrepender. Não. Não são quantos no Brasil? Pouquíssimos. Por enquanto. No Brasil ainda pouquíssimos, né? Agora vamos explicar por que é pouco. Porque antigamente o curso de certificação era feito nos Estados Unidos. Era online e nos Estados Unidos. Né? Eu fiz o de exercício corretivo, né? E o OPT, a Isa também fez. E nós desbravamos no inglês, né? Eu mal falando inglês, desbravamos no inglês. Né? E hoje, os profissionais têm essa possibilidade de estar no Brasil, traduzido em português, né? Com a linguagem dele, da pátria, que facilita já o entendimento, né? Nós tivemos que abrir lá o dicionário, traduzir página por página e fazer o exame em inglês. Não tinha tradução, não. Pauleira. Agora, antes era só pauleira, agora tudo em português está muito mais acessível, Brasil, muito mais acessível. Custo também ficou muito mais barato. Em dólar, você não paga em dólar, você paga em reais, olha só que beleza. Paga em reais, né? Então isso é show de bola. Mas voltando para o assunto, eu acho que assim, o modelo APT, né? Ele tem tudo para sanar as dores do paciente, né? E desde que você parte do princípio avaliativo, né, global, né? Então, do todo para o mínimo, né? Você obedeça às fases, né, do fácil para o complexo, né, do leve para o intenso, do fraco para o forte, né? É isso. Na verdade, eu até brinco, né, que é chover no molhado. A NASA pegou algo que você já viu na faculdade, os professores te ensinaram isso, porque você não achou que era relevante. Vamos falar a verdade. Né? O que eu falei agora, você já viu em aula de pedagogia, você viu em aula de fisiologia, você viu na aula de biomecânica, você viu na aula da fisiologia do exercício. O professor vai pegar um cliente, você começa do exercício fácil para o difícil, você viu isso em aprendizagem, a psimotora, você viu isso em psicomotricidade, você viu. O profissional viu isso na faculdade. Ele pensa o quê? Tudo por partes. Ele não consegue pensar no todo. Ele estudou anatomia, é só anatomia. Ele estudou fisiologia, ele não consegue unir tudo. Ele não consegue fazer um mapa mental aonde tudo se encaixa. Entendeu? Né? E é isso ele que a não consegue. traz, né, cara? É esse linkou tudo e deixou numa receita de bolo que você só tem que aplicar. Eu vejo muito a briga na internet, né, que tudo é biomecânica. Não, que use pé aqui, porque tem que ser assim e tal. Eu falei, mas será que é para todo mundo? Né? Será que é todos assim? Né? Será que não é o padrão motor dele não é esse? Eu posso melhorar um pouco, mas será que ele não vai agachar? Esse aluno não vai agachar profundo, porque tem uma limitação dele já óssea, que já é assim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico. Eu tenho uma aluna minha aqui de 1,96 m quase. Até um fêmur gigante. Então, para ela fazer o agachamento, ela tem que ter uma inclinação do tronco excessiva. Se eu aplicar o modelo de avaliação de exercício corretivo da NASM ao pé da letra, ela vai ter sempre limitações de diretores de coluna. Mas será que ela tem limitação de diretores de coluna? Ou será porque o fêmur dela é muito alongado, que não permite o movimento plano até o agachamento profundo? Tem gente que não precisa, né? Esse aqui, o Rick da NSM, falou sobre isso outro dia. Até onde você deve agachar? Todo mundo tem essa pergunta. Até onde?
A resposta é muito simples. É até onde o seu corpo consegue descer sem gerar aquelas modificações, aquelas compensações. Retroversão pélvica, isso, compensações. Se não tem compensação, até onde não tem compensação é até ali que você tem que agachar. Começou a dar compensação, para. Porque isso quer dizer que o seu corpo não dá conta de fazer aquilo. Então, 90 graus. Para algumas pessoas, só vão conseguir abaixar até 90 graus. Outras pessoas vão conseguir agachar um pouquinho mais para cima do que isso. Outras vão conseguir descer mais. Mas depende da pessoa. Isso que a NSM traz também para a pessoa. Ensina, ó. Precisa fazer todo mundo fazer o pistol descendo lá com uma perna lá embaixo. Não é necessário. Quem consegue, quem tem a capacidade de elasticidade, que a gente não é todo mundo que nasce com a mesma elasticidade. Então, quem tem a capacidade de descer sem criar compensação, pode fazer aquele exercício. Se a pessoa cria compensação, se desvia o quadril, desvia a coluna, puxa o peito para frente, não é para aquela pessoa aquele exercício. Você falou tudo. Por exemplo, vamos falar do Scott Piston, né? Que é o agachamento unilateral com a perna só. A perna para frente ou para trás? Depende. Depende para quem. Ah, mas vai ter 90 graus ou vai ter o glúteo encostando no calcanhar? Depende. Você tem mobilidade de tornozelo para isso? Você tem força motora para isso? Coordenação, equilíbrio? Se eu pegar... Entendeu? Tem vários fatores que podem impedir. Então não tem um modelo único, mas tem um modelo padrão. Né? Eu falando dela agora, da minha aluna gigante, de quase 1,90m, ela acabou de entrar agora, a doutora Manu Jacinto, fisioterapeuta. Né? E ela foi uma dessas. Ela começou comigo, ela tinha o tornozelo ruim, ela tinha candomalaça, ela não agachava total. Hoje ela agacha, ela consegue agachar abaixo de 90 graus perfeitamente. Ela faz o exercício de mobilidade perfeito, com quase 1,90m. Mas isso aqui, anos. Não foi do dia para a noite. Foi anos trabalhando mobilidade, anos trabalhando alongamento, trabalhando, vai para a parede, agacha, alonga. Quantas vezes eu acabava o treino, eu ficava eu e ela alongando. Fazendo stretch, por quê? Para soltando, vai trabalhando com consciência corporal. É uma barreira alta. Agora, se você aplicar ferro e fogo, para ela agachamento com pressa, não dá para agachar, não vai até a máxima. Se não agachar total, o glúteo não desenvolve. Manu, o glúteo não desenvolve sem agachar total, Manu? Um dia eu vou postar a foto da Manu antes e depois, sem agachar total. É o assombro. Não precisa. De evolução, por quê? Eu usava outras ferramentas. Eu usava outros elementos, não usava só agachamento. Exatamente. Eu usava a massa cefálica. É aquela caixinha. Tem que sair da caixinha de achar que é só aquilo que funciona. Não é. Você só que não tem o conhecimento suficiente para atender o seu cliente. Então, por isso o cliente tem que procurar um profissional que entenda as limitações dele. O profissional tem que entender. Todos os clientes vão ter algum tipo de limitação. Todas as pessoas, todos os clientes vão ter algum tipo de limitação. E você, professor, é o responsável de entender essas limitações e adaptar o treino em volta dela. Ah, quer dizer que o cara nunca vai fazer isso? Não. Quer dizer que o cara nunca vai conseguir agachar? Não. Quer dizer que você tem que trabalhar naquilo até ele conseguir chegar no nível de fazer aquela coisa. Então, por exemplo, eu tenho cliente que o sonho deles é conseguir fazer uma flexão legal. Beleza. A gente treinou o corpo, adaptou o corpo, treinamos todas as musculaturas em volta para a pessoa conseguir fazer a flexão. E consegue agora, tranquilo. Mas foi no primeiro dia? Não é no primeiro dia que você engorda 100 quilos também. Como o meu pai falou, ninguém acorda com 50 quilos mais gordo. Não é assim, não é um muito por dia, é um processo. Você falou da flexão, né? A flexão é um dos testes da NASM do exercício corretivo. Uhum. Aí você, nossa, a flexão, aquele teste de força que tem, né, que fazer na escola, tal, que ninguém deu importância para aquele teste. Né? Ele dá tanta informação, aquele teste. Ele dá informação escapular, como que dá minha cadeia escapular. Ele me dá informação da posição do meu circuito posterior, né? Dos meus trilhos anatômicos,
posteriores, né? Ele me dá ainda a condição de avaliar a força do core. Força do core na flexão, sim. Porque se a pessoa, às vezes a pessoa não. Isso, às vezes a pessoa não faz a flexão não porque ela não tem força no braço. Ela não tem força no abdômen. Porque ela não consegue coordenar o movimento e ela baixa primeiro a pelve do que o tronco. Ela não consegue ter esse controle motor e descer tudo junto. É muito engraçado isso. Aí quando você começa. Aí você, mas como que eu vou corrigir? Fácil. Vai trabalhar o core, manda para a parede, manda ela fazer flexão na parede, para ela sentir o movimento como o corpo como um todo. Né? Cabeça, tronco e parte central. A cabeça tem que sentir o movimento, perceber o movimento. Isso é loucura. Eu tenho que ativar a minha mente. Entendeu? Porque cada movimento ativa partes diferentes do meu cérebro. As pessoas é difícil entender isso, mas assim, depende do exercício, eu vou ter mais ação do cóccix pré-frontal do que da parte temporal. Entendeu? Eu lembro que você falando sobre isso aeróbico na saúde mental, né? E eu comecei a pensar sobre o movimento humano sobre a saúde mental. Que aí você vê que alguns movimentos ativam as áreas diferentes do cérebro. Ah, é? Qual que é a vantagem? Vai trabalhar com Alzheimer. A NASA me dá para trabalhar com Alzheimer? Dá. Se eu aplicar o APT, claro, fácil. Eu só vou mudar o quê? A minha estratégia. Um paciente com Alzheimer não está buscando a estética, não está buscando a parte metabólica. E, claro, a gente pode trabalhar isso. Mas está na parte da cognição. Na fase 1, com Alzheimer, eu vou trabalhar o quê? Percepção espacial, vou trabalhar profundidade, vou trabalhar a parte sensorial, entendeu? Vou ensinar esse aluno a levantar e sentar numa cadeira. Na fase 1, estabilização. Né? Até tem um teste que eu coloquei quando eu trabalho com idoso, é o teste da cadeira, do percurso. Ele sai do ponto A ao ponto B, ele tem que sentar e levantar. Exatamente. Ou se não, vestir um colete, que é um trabalho neural. Tudo mas eu avaliei aí. Tudo isso está no modelo APT. Tudo. Tudo se encaixa ao APT. É só você usar a cabeça. Não ficar focado somente no fitness em si. Somente no emagrecimento. É muito... Gente, o mundo da NASA é muito maior do que isso. É muito maior. É gigantesco. Você começa a entender que a gente não consegue falar tudo em uma live. Não consegue. Quando eu ainda estava conversando, vou falar sobre o que hoje? Eu falei, Isa, eu fiquei aqui. Você vou falar sobre isso, mas cabe isso aqui, liga aqui. Como diz, que nem no filme Dark, na série Dark, tá tudo conectado. Tudo conectado. Então, gente, a NSM tem muito para ensinar para vocês. Isso aqui é só um tira-gosto, tá? Do que vem. Oi, Isa, nós temos quantos minutos aí? Tem quantos minutos aí de live? Já vai dar 1 hora já. Já vai dar 1 hora. Aí ela cai sozinha. Então a gente tem que cortar, que senão já tá piscando já. Daqui a pouco já chuta a gente para fora aqui. A NSM é o ser humano integral. Então, não é hipertrofia. Boa, Robertão. Não é emagrecimento. É tudo. É mente, é corpo, é bem-estar, é saúde, é futuro. É tudo um treinamento pensando em te dar uma vida melhor no seu futuro. É basicamente isso. É transformar vidas. Esse é o intuito da NSM e da Ambrose Institute, é salvar vidas. Então, tudo que a gente faz é para transformar e salvar vidas. É o nosso objetivo de vida. Meu, é o do Paulo, é de todos nós da NSM. E se você gostou desse conteúdo, se você está interessado em mudar a vida de pessoas, se você está cansado de dar aquela mesma coisa todo dia, se você quer aprender coisas novas, se você é um profissional que busca muito mais para o seu futuro e o futuro do seu cliente, você vê o lugar certo. Aqui é o lugar que você tem que estar. Então, procure no nosso website, eu vou botar na descrição, no nosso YouTube, temos mais aulas. O Paulo falou sobre treinando o cérebro, foi uma aula que eu dei
sobre a importância do exercício físico no cérebro, até para acabar com demência, diminuir a 50% a chance de Alzheimer, essas coisas assim. Então, a vida a vida do seu cliente está nas suas mãos. Você tem o conteúdo todo aí, ó. Agora depende de você, se você vai buscar mais conhecimento, você vai ficar nessa caixinha fechado, achando que a vida tá boa enquanto não está. Beleza, Paulo? Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Hilda. É um prazer. Eu gosto É um prazer estar contigo, trocar essa ideia e enriquecer. Até mais. Robertão, um abraço, até mais. Isa. Até mais. Beijão. Tchau, gente. Boa noite. Fica com Deus. Valeu.